Eu nunca vi no processo judicial réu ficar brincando com o juiz ficar brincando com o réu. Tecnicamente, William, deveriam ser absolvidos. Vamos chamar de bolsonarista, eu não sou É. nada. A técnica da defesa é afastar Bolsonaro do 8 de janeiro, por isso que ele chamou o pessoal dos quartéis de malucos. Mas no Brasil, a mentira, desde que você não venha prejudicar outras pessoas, ela é tolerada pelo sistema jurídico nacional. Pela lei, primeiro faz a pergunta à defesa, depois faz a pergunta ao Ministério Público e, por último, o juiz alguma complementação, né? E se é da acusação, a mesma coisa. Aqui não. O juiz saiu fazendo um monte de perguntas. O Bolsonaro deverá ser condenado porque é um juízo absolutamente parcial. Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar e vamos discutir o assunto mais comentado da semana, que são os depoimentos no STF dos réus envolvidos na possível trama, aquela possível trama do golpe para subverter o resultado das eleições de 2022. Para isso, eu convidei o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior, profundo conhecedor do funcionamento das Cortes Superiores do Brasil. Delmanto, muito obrigado por receber o programa Pode Falar. Tudo bem com você? É um prazer, William. Prazer com todos os seus telespectadores. E é bom Muito que aqui bom. a gente pode falar. Pode falar, e vamos falar muito sobre esse caso aí. Delmanto, o que podemos trazer, pelo menos de uma pessoa que era apenas um telespectador, no caso, eu, né? O que eu posso trazer de uma avaliação geral dos interrogatórios é que tudo ocorreu dentro da normalidade. Um roteiro sem novidades seguidos por réus e pela acusação. Foi isso mesmo, na sua visão como advogado? Olha, existem alguns considerandos, né? Uns questionamentos. Primeiro, para situar os nossos telespectadores, né? Dentro do ritual de um processo penal, o que nós vimos lá no Supremo não é o que a gente assiste nos tribunais do Brasil, tá? Correu tudo de forma muito harmônica, até estranhamente em determinados momentos com bastante descontração, não é? Até com piadinhas, o que não é usual no nosso judiciário, muito pelo contrário. Então, ali, como estava sendo transmitido para o Brasil inteiro e há uma carga política, realmente o que chamou a atenção essa descontração com risadas, sabe? Isso é absolutamente fora do que a gente podia imaginar e dentro da seriedade do que está por vir, não é? Então, assim, uma primeira observação que eu nunca vi no processo judicial réu ficar brincando com o juiz ficar brincando com o réu, fazendo piada. Foi um troço estranho, eu vou te Pois é, e dizer. fragiliza. E para a gente que estava assistindo, a gente sentiu uma certa fragilidade, assim, até das acusações, né? Sendo um tribunal tão light desse jeito, né? Mas ali você bem ressaltou, é porque as câmeras estavam ligadas, é isso. As câmeras estavam ligadas, né, estavam assim, a uma questão política, social, de plateia, de narrativa. Agora, dentro das regras do processo penal, por exemplo, jamais um acusado assiste o interrogatório do outro. Ali todos assistiram, então, assim, foi uma coisa diferente, não é? Pela lei não é assim. Eu até gosto que um assista o do outro, mas pela lei não é assim não. No fórum, um réu fica fora da sala enquanto está ouvindo um a um. Como essa questão tinha transmissão para o Brasil inteiro, o outro que estava fora ia acabar assistindo, a não ser que se bloqueasse acesso a celular, o que seria um outro constrangimento muito grande. Então, é uma primeira observação. Uma outra é a seguinte, né, geralmente, o juiz, quando foi ouvir as testemunhas, o ministro Alexandre saía fazendo um monte de pergunta. Pela lei, se é uma testemunha da defesa, primeiro faz a pergunta à defesa, depois faz a pergunta ao Ministério Público e, por último, o juiz alguma complementação, né? E se é da acusação, a mesma coisa. Aqui não. O juiz saiu fazendo um monte de pergunta que também não está de acordo com o artigo 212 do Código de Processo Penal. E teve uma outra inovação, William, que é a seguinte: quando o general Heleno falou que exerceu o direito ao silêncio, né, falou: olha, não vou responder as perguntas do juiz nem do procurador. Isso é comum na justiça brasileira, tá? Não é que a pessoa, digamos assim, é uma técnica de defesa, porque muitas vezes o juiz é tão parcial, a gente sabe que o juiz é tão parcial e o procurador é treinado para perguntar. Um juiz, muitas vezes, é treinado para perguntar.
e o acusado não é treinado para responder, e às vezes ele cai numa cilada, às vezes ele cai, num contrapé, cai numa armadilha. Então, quando nós temos juízes muito inquisidores e ministérios públicos muito inquisidores, e a pessoa não é uma pessoa que tem uma inteligência emocional, você vê que o general Heleno fala, 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 tem uma certa idade. Então, mas o que eu queria conseguir é o seguinte: quando tem o direito ao silêncio, a autoridade judiciária e também a polícia não pode consignar as perguntas. É proibido por lei. E o ministro Alexandre fez questão de botar todas as perguntas que foram deixadas de responder. Quer dizer, há uma lei proibindo isso. Você não pode, a autoridade, sendo sob pena de abuso de autoridade, tem até um crime disso. E aqui as favas, e o advogado não reclamou, ninguém reclamou. Então, o que a gente vê ali, em termos de processo penal, foi um interrogatório completamente diferente do que acontece no Brasil afora. Pois é, mas nesse caso, diante de todos esses abusos, né, de todas essas diferenças, né, chegando, eu posso até dizer, estão rasgando a Constituição, algumas leis, mas a quem recorrer se ali era a Corte Suprema? Não, não existe recurso, né? Então, outro dia me perguntaram por que que a Lava Jato foi toda anulada e outros processos aí não têm a menor chance de anulação, porque esses são originários, são feitos no próprio Supremo, né? Agora, William, os interrogatórios em si, eles foram, os acusados foram muito bem nos seus interrogatórios, né? Você, mesmo o interrogatório do Bolsonaro, ele, imagina, convidou, fez aquela piada de convidar o Pois é, Alexandre para vamos, ser vamos, vamos vice. aos poucos. Espera aí, eu tenho isso aqui para te Ah, perguntar. ah, Primeiro, eu ah. quero saber o seguinte: vamos lá. Há indícios suficientes para comprovar que houve uma tentativa de golpe? Eu digo isso por quê? Porque todos os réus, como você disse, relativizaram a situação da tal, né, minuta do golpe. Você acha que há indícios suficientes para acusar todos? Então, a linha de defesa é a seguinte, né, tem que separar, tirar o Bolsonaro, tirar essas pessoas do 8 de janeiro. Porque todo crime, ele precisa ter um início de execução, tá? A linha de defesa é o seguinte: atos preparatórios, cogitação, mesmo que seja de um atentado, ter uma tentativa de golpe, que o crime é tentativa, mas mesmo para existir a tentativa, precisa de um início de execução. Por exemplo, você dá um tiro, o tiro errou, você não acertou, mas houve o tiro, uma tentativa de homicídio. Agora, você pegar a arma sem dar o tiro, não é tentativa de homicídio, é um irrelevante penal. Ou se a arma for ilegal, é um porte ilegal de arma, mas não é a tentativa de homicídio. Então, a linha de defesa é muito clara, e se eu estivesse lá na defesa, seria a mesma, porque não dá para negar que houve lá o Word mostrado numa tela com os considerandos de um eventual decreto de estado de sítio por inconformismo com as urnas eletrônicas, ou seja, a base era ilegal, né? Não tinha o menor fundamento para decretar um estado de sítio, né? A não ser que o 8 de janeiro, mas isso foi anterior, né? A não ser que realmente tivesse bombas explodindo pelo país afora, que tivesse aquilo. Se o 8 de janeiro tivesse acontecido antes, ainda em dezembro, quando o Bolsonaro era presidente, em tese aí você poderia cogitar: olha, houve o início de execução de um golpe. Mas o 8 de janeiro, o Bolsonaro já não era mais presidente. Não tinha mais como decretar estado de sítio. Então, essa minuta, a partir do momento que ela não foi acompanhada de nenhum ato concreto, e lá na defesa eles foram muito habilidosos. Olha, só eram considerandos. E o Bolsonaro falou: eu não assinei nada, nem se assinou, não tem nada. Eram considerandos. Considerandos é hipótese, não é crime. Então, assim, tecnicamente, William, deveriam ser absolvidos, tá? Eu sei que o pessoal vai me matar de falar isso, quem odeia o Bolsonaro, eu estou falando tecnicamente, vão ter um Sim, monte de hater, vão me chamar de bolsonarista, eu não sou é, nada. Mas tecnicamente, eh eh, analisando isso, por considerandos, por mais que tenha uma intenção, ninguém nega, realmente houve uma intenção de alguns lá, houve. Justamente pelo resultado das eleições, não aceitar, chegou a ter uma intenção, para mim isso é inquestionável, mas ela precisa de algum ato concreto, e esses considerando, a tal da minuta do golpe, não é início de execução de nada, é uma tá, mera minuta. Então tá a bom. defesa é isso,
Perfeito, perfeito. Agora, vamos lá. Você começou a falar sobre esse assunto que eu vou abordar com você agora. Bolsonaro. Ele não partiu para o embate com o ministro Alexandre de Moraes, né? Isso pelo contrário, até convidou o ministro para ser seu vice. E curioso que ele chamou os bolsonaristas que ficaram acampados na porta dos quartéis pedindo a intervenção militar de malucos. Essas, né, foram boas estratégias jurídica e política. O que você acha? É, foi uma boa estratégia para a defesa dele. Política não, né, política porque esse pessoal que ficou nos quartéis apoiava ele, né. Mas para a questão jurídica, é impecável, ele foi bem treinado, ou seja, eles têm que se separar do pessoal dos quartéis, eu não tenho nada com isso, inclusive perguntaram, né, acho que o coronel Cid lá, falaram sobre as pessoas dos quartéis, que eu teria perguntado para o Bolsonaro: "Tem que tirar, as pessoas?" Eu falei: "Não fui eu que chamei, se não fui eu que chamei, eu não tenho que falar para ir embora, eles fazem o que quiserem", algo assim. Então, assim, a técnica da defesa é afastar Bolsonaro do 8 de janeiro, por isso que ele chamou de pessoal dos quartéis, de malucos, de pessoas, sem noção, para ele se afastar disso, porque se ele tem alguma vinculação com isso, aí dá um início de ato de execução, né. E essa questão da simpatia, né, de pedir desculpas para o Alexandre de Moraes, ele realmente, e convidar o Alexandre para ser vice, como esse pessoal tem inteligência emocional, William, é impressionante num momento tenso, ele pode ser condenado a 30 anos de prisão, a 28 anos de prisão, ou até mais, ali na frente daquele que ele sempre odiou, e o Gonê que denunciou, e ter essa inteligência emocional. Esse pessoal é treinado mesmo, William. Por isso que eles são políticos. Incrível, é treinado. Agora o Alexandre, um ministro todo também simpático, É. cara, é inacreditável, assim, ali parecia uma encenação, todos estavam encenando, né, e Agora, para os e e e apoiadores do Bolsonaro, Delmata, eles esperavam mais, né? Eles esperavam um embate ali, porque o Bolsonaro sempre foi um crítico ao ministro Alexandre de Moraes, né? E aí ele vê como um parceiro convidar a pessoa para ser seu vice, não sei. aí foi O ironia, né, a entendimento, verdade. para quem Não, eles apoia o gostaram, os Bolsonaro, bolsonaristas os bolsonaristas gostaram, William. Falou: "Olha o mito, ó, convidou o juiz, ó, gosto para ser vice". Que vice é vice, né. Não é o Bolsonaro vice. vice da chapa do Alexandre, é o Alexandre vice dele. Agora O sim, pessoal gostou. você falou que os advogados treinaram os seus clientes, né? Isso é um teatro. É teatro. Eu fico impressionado. Quem não entende desse processo jurídico, né? Quem não está muito dentro do fato desses julgamentos como você, né? Que está sempre nas cortes e tal, defendendo os seus clientes, é muito estranho porque eles podem mentir diante de um juiz, né? Isso é inadmissível na vida cotidiana das pessoas. E na justiça pode fazer isso. Não é estranho? Não soa estranho isso, Delmar? No Brasil, né, a Aqui nos Estados mentira Unidos não é assim, né? aí nos Estados Unidos não, aí tem o crime de perjúrio, né, você é Perjúrio, você não pode acusado, mentir. ou você silencia, ou se você falar, você tem que dizer a verdade. Tá. No Brasil, tem uma regra, criou-se uma interpretação, que em razão do direito ao silêncio, você tem ainda mais o direito de não se autoincriminar. E se entende que o direito de não se autoincriminar não é só o de ficar quieto, é também o direito de dar sua versão e que pode ser tida como uma versão mentirosa, né. Agora a verdade é algo sempre muito subjetivo, né, William. Então lá vem um advogado, né. A verdade de um não é necessariamente a verdade do outro. Então são questões de narrativas, né. Sim, isso Agora depende do muitas olhar, vezes depende da sua posição, né? agora, claro que tem casos escabrosos, tem um vídeo lá filmando o cara matando, não era eu, né, tem algumas coisas que o sujeito é pego na mentira mesmo, né, não é simplesmente um ângulo. Mas no Brasil, a mentira, desde que você não venha acusar outras pessoas, não venha prejudicar outras pessoas, que aí é o crime de denunciação caluniosa, ela é tolerada pelo sistema, jurídico nacional. Tá. O ex-diretor da ABIN, por exemplo, o Alexandre Ramagem, ele escrevia anotações e nominava o presidente. Presidente, bom dia, isso é isso, esse detalhe e tal. Ele disse que não enviava esses documentos ao presidente, mas é engraçado, como é que você coloca a nominativa ou coloca o nome de uma pessoa
se refere à pessoa e não envia para a pessoa. Ele disse que era para fazer umas reflexões, para um momento que encontrasse com o presidente ou não, mas mais para as reflexões pessoais dele. Isso, qualquer É, entendedor sabe que isso aí é piada, né? cartas de amor platônicas. É. Eu te amo, eu te quero, mas não Pois é, envia a mas esse tipo carta. de coisa tem força, Delmano? Esse tipo de coisa tem força Nenhuma, na defesa? nenhuma, né? Que vai falar o quê, né, William? É difícil a posição da defesa. Ou ele silencia, vai falar que não escreveu. Tá lá, tá escrito: presidente, bom dia. Hoje a situação tá assim, assado, firmes. Um abraço, presidente. Quer dizer, a linha de defesa foi nesse sentido. Não dá para ele negar, mas ficaram com receio de falar que ele enviou mesmo, né? Foi a linha do advogado, mas fica uma coisa realmente até desprestigia a defesa, porque ficou algo tão absurdo que cai tudo. Quando você tem uma defesa, William, a gente tem que fazer a defesa, ela tem que ficar em pé, não é? Então, assim, eu não vou ficar aqui criticando o trabalho de ninguém, sabe? Mas, assim, quando a gente procura fazer uma defesa, que ela fique em pé. Você não pode negar os fatos, também não pode trazer uma alegação inverossímil, né? Uma alegação que é até pueril, né? Ninguém acredita num negócio desse. Então, isso acaba enfraquecendo o resto toda a defesa. Mas ele entendeu lá que admitir que teria enviado essas cartas para o ex-presidente Bolsonaro complicaria e optou por falar que seriam para ele mesmo, que ninguém acreditou e enfraqueceu a defesa dele, né? Era melhor que ele tivesse assumido, mas sempre nessa narrativa de que era uma mera perspectiva, uma mera cogitação, que isso nunca foi posto em prática e que cogitar não é crime, não é início de tentativa. Teve um momento, inclusive, que um dos generais lá falou assim: Ó, você não me perguntou isso, eu não treinei isso aí, hein? Você vai me perguntar mesmo? Então, a descontração, né, eu realmente, nunca vi isso, entendeu. Eles estão com uma, sabe, vão tomar entubada, né, a tendência, né, é tomar entubada, né, com um juiz, cá entre nós, que, na minha ótica, não deveria ser o juiz do caso, né. Inclusive, em algum momento, o ministro Alexandre perguntou para o coronel Cid, né: "O que falavam de mim?". Lembra o que falavam de Sim, mim? sim, Me sim. me xingavam muito. É. "Não, homem desgraçado", sei lá o que que falaram lá, e tem outras coisas, eu sei o que que falaram de mim. Quer dizer, o julgador perguntando o que que os réus falaram dele, e dentro do contexto, né. Então ficou um negócio, mas assim, uma E isso descontração. também é jabuticaba no processo jurídico, né? De você ter o juiz também é o relator, isso é raro, A né? vítima, É é vítima. relator, é investigador, toma medidas, isso não pode acontecer. Agora é um outro processo penal que nós estamos vivendo em termos de regras, é esse processo penal do 8 de janeiro, né. Tá. É. Vão ter que rever o Código de Processo Penal. Ou olha, Deu a uma, verdade me, me as coisas pareceu estão complicadas. Me pareceu que a todo momento os depoentes tentavam descredibilizar a delação premiada do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa delação do Mauro Cid, você considerou também frágil? Ah, assim, ela tem fragilidades, mas a defesa, ela tem que ser construída em cima da delação. Não desconstruindo, porque dá para fazer, e é isso que os novos advogados do Bolsonaro estão fazendo agora com quando porque é possível fazer a defesa nessa linha da mera cogitação, dos considerandos, que não se tornou em prática, dentro da própria delação. Então, assim, há alguns pontos da delação que foram realmente questionados, inclusive a situação mais delicada do Braga Neto, né, em que em determinado momento o coronel Cid havia falado que o Braga Neto havia, de fato, sido um dos interlocutores ou alguma coisa assim. Depois o advogado questionou que ele só soube da questão do Braga Neto, dessa minuta do golpe, do tal dos considerandos, alguma coisa, muito tempo depois. Então, como que ele afirmou que o Braga Neto teria tido essa interlocução antes? Então pegou realmente uma situação bastante, ali, sem pé nem cabeça ali da delação do Mauro Cid. Você acha que o Bolsonaro será preso? Todo mundo está dizendo que o foco dele agora é a prisão domiciliar. O que você acha sobre isso? Olha, a tendência, antes de mais nada, apesar dos interrogatórios terem sido muito bons,
e eu acho que a hipótese seria uma hipótese de absolução. Eu entendo que não houve a configuração do crime, embora tenha existido sim uma intenção golpista, isso não dá para negar, mas ela foi abortada logo no nascedouro. A tendência, todo mundo aqui, acredita que o Bolsonaro deverá ser condenado, porque é um juízo absolutamente parcial. Aquilo lá, aliás, é um mise-en-scène, né, porque pelas manifestações anteriores, por tudo, é claro que o Bolsonaro já está, na minha ótica, está condenado. Seria uma grata surpresa em termos de processo penal, não de sem hater, sem nada, gente, pelo amor de Deus, mas pela técnica, seria o caso de absolução que eu vamos ver, né, talvez aí tenha um voto, vamos aguardar. Agora, em sendo julgado, Bolsonaro deverá ser preso aí final de setembro, outubro, começo de outubro, deverá ser preso. Agora deve talvez se esteja se inspirando no Collor, né. O Collor foi condenado e está conseguindo cumprir prisão domiciliar em sua cobertura lá em Maceió, por questões de saúde, né. E o Bolsonaro tem toda a questão de cirurgia, né, todas as cirurgias que ele sofreu, e é capaz já de estarem pensando aí numa prisão domiciliar por questões de saúde. Vamos ver. Surpreendeu o ministro Alexandre de Moraes deixar os réus falarem à vontade e dando um tom ameno nas inquisições? Porque ou aquilo é para evitar que os advogados depois, no futuro, peçam anulação do processo alegando que não tiveram direito de defesa. É isso mesmo? O juiz deixa o réu falar? Tem que deixar, é o momento do réu, deixar à Uhum. vontade. E o ministro Alexandre, que vem sofrendo muitas críticas, né, pela sua parcialidade, né, por ser vítima e autor ao mesmo tempo e julgador, ele realmente baixou o tom, né. Era um outro Alexandre de Moraes que a gente estava vendo, né, não é aquele que dobra a aposta. Era um Alexandre de Moraes brincalhão, mas ele estava nadando, né. O ministro Alexandre estava assim no Olimpo, né, porque ver o Bolsonaro ali, todos sentados ali, inclusive o outro que estava preso, né, o Braga Neto: "Não, eu estou preso, eu sei, fui eu que É, prendi", ele falou isso. não é. O Alexandre, o ministro Alexandre estava no Olimpo. Ele estava na sua realização, ele estava brincalhão, estava no Olimpo, não é. Então assim, é o que eu digo, ele fez esse tom ameno. Justamente, eu acho que já para prevenir as críticas, né. Eu prefiro muitas vezes, William, quando eu vou despachar com o juiz e pedir fazer alguma coisa, uma petição, a gente diz que muitos juízes são secos, antipáticos, e outros são uma doçura, de uma elegância, de um tratamento. Não é a regra, mas muitas vezes aquele que te trata maravilhosamente bem é aquele que dá aquele não mais redondo possível imaginável. E aquele que é mais seco, te dá um sim, Aquele que mais seco é entendeu? Porque mais às vezes técnico, né? É. pode ser, porque aquele que aliás, quando a gente vai fazer uma sustentação oral no tribunal, e hoje eu tenho uma, por isso que a gente aqui mudou os nossos horários, quando o desembargador ou o ministro começa a elogiar muito: "Doutor Delmanto, tantos anos, é uma honra, os seus livros, a sua história", eu falei: "Vem ferro, eu vou perder". Quando vem muito elogio, é batata, vem ferro. Quando é mais seco, aí você fica mais tranquilo. Delmoto, vamos explicar É. esse processo. Agora nós tivemos as fases aí de interrogatórios, não é isso? Qual que é a próxima fase do processo? A próxima agora, as partes podem requerer alguma diligência, né, algum acesso a documentos que ainda não tiveram, vão certamente pedir, alguma perícia, mas na verdade eu acredito que seja mais a questão de acesso a documentos. O ministro Alexandre deverá negar tudo, é evidente. Aí vai para o prazo do PGR oferecer as alegações finais, que já devem estar prontas, né, já estão sendo redigidas, e logo em seguida vai abrir um prazo comum para as defesas também apresentarem as suas alegações finais. Aí, chegando isso, o ministro relator, que já deve estar com o voto pronto, você tem dúvida que já está tudo pronto? Só estão transcrevendo, né? É. Só estão transcrevendo, está tudo pronto. Está tudo pronto, e vai botar em julgamento, né? E aí vai ter a sessão de julgamento, vão ter as sustentações orais, e vai ser um repeteco da sessão do recebimento da denúncia. Aliás, depois que eu assisti aquele recebimento da denúncia, eu falei: "Está condenado". Aquele recebimento já era uma condenação, né. Mas assim, esse processo tem erros crassos em termos de, sabe, essas questões todas de competência, questões todas de um juiz, é um juiz realmente que está
está impedido na minha ótica, por ser também a vítima. Para mim esse processo está todo errado. Mas é o Supremo, é a última instância, vai ficar para a história julgará. Agora depois, né, uma vez condenado, que deverá acontecer, virão novas eleições, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, o que se espera, qual que é a previsão disso? Lá para, sei lá, setembro, outubro? Outubro, começo de outubro, final de setembro, começo de outubro, Bolsonaro em Começa o outubro julgamento. O julgamento é está indo rápido, Delmata? É o vai mesmo período, uma ser semana? vai ser rápido, É rápido. vai ser rápido, vai ser que nem um recebimento, vai ser julgamento de dois 2 dias, dias, 3 3 dias dias está está julgado. julgado. E aí É. vem a execução. Talvez vão querer um embargo de declaração, alguma coisa, né. Agora só cabe embargos infringentes, seria chamar outros juízes, se tivesse pelo menos 2 votos da quinta turma. Se você tiver 2 votos a favor de um dos réus e 3 contra, dá para ter um recurso que chama embargos infringentes para levar aí trazer outros ministros, né, para tentar reverter o julgamento, mas precisa ter pelo menos Você 2 falou votos da da primeira da turma. primeira turma, Tá. né. Vamos lá, para encerrar, eu não sei se você tem acompanhado aí as sanções, possíveis sanções dos Estados Unidos para o ministro Alexandre de Moraes. Você tem acompanhado isso? E isso aí Tem, prejudica tem. Alexandre em alguma coisa? Ou só em termos de viagem para os Estados Unidos ou contas bancárias internacionais? Não, há uma questão simbólica muito grande, né, de um governo norte-americano punindo um magistrado da Suprema Corte e um magistrado aí que é o relator de uma ação que, 99,9% irá condenar o ex-presidente Bolsonaro, que, compartilha das mesmas ideias do presidente Trump, apoia, são pessoas que têm bastante afinidade. Então, em termos, para o ministro Alexandre, por mais que se diga: "Ah, não, não vou para os Estados Unidos, não sei o quê", mas é um baque sim, e para a história é uma situação bastante complicada, para o Supremo é algo bastante constrangedor, muito complicado, porque de fato, nós temos essa questão da parcialidade, né. Eu nunca mais me esqueço lá no TSE, William, daquele sinal, lembra? Lembro, Ao julgar a inegibilidade do sim. Bolsonaro, ele fez assim. Então, assim, é uma situação complexa. Eu acho que para o Brasil, para o Supremo, o ministro Alexandre deveria ter se afastado desse caso e ter ido para outro relator. Todos são ótimos lá no Supremo, qualquer um dos ministros poderia ser o relator deste caso. Teria sido melhor para a instituição Supremo Tribunal Federal, mas não foi assim que decidiram. Todos apoiam o Alexandre ali, o ministro Alexandre, tem apoio da corte toda, tanto que essas exceções de suspeição não foram aceitas, né. Enfim, foi o caminho aí que o nosso tribunal, trilhou. Mas essas sanções americanas, se vierem realmente a questão, dessa lei, como que fala? Sim. Malinsky, como que chama? É um Uhum. nome complicado, mas, se vierem, aí vai inclusive contas bancárias, cartões de crédito, mas eu acho que não vai chegar nesse nível. Vai ser só realmente um cancelamento de visto, uma proibição, vai ser declarada persona não grata nos Tá bom. Estados Unidos. Muito obrigado pela entrevista, mas eu vou aproveitar que você está aqui na linha de tiro, na minha linha de tiro, e vou perguntar sobre a Carla Zambelli. Ela já está na lista da Interpol, não é isso? E o que que você acha que vai acontecer com ela? Assim, primeiro, né, mais uma questão do ministro Alexandre, né, ainda temos direito de Uhum. crítica, né. Ao se decretar a prisão preventiva de uma parlamentar, nativa, não é, porque ela estava pedindo licença, uma parlamentar com mandato. Houve assim, a Constituição foi rasgada, né, houve uma violação constitucional brutal, porque parlamentares só podem ser presos em prisão em flagrante por crime inafiançável ou em razão de decisão condenatória transitada em julgado, daquele processo em que a Câmara não suspendeu o andamento do próprio processo criminal. No caso interno, aqui, a Câmara abandonou a Carla Zambelli, né, porque havia um pedido do PL para suspender esse processo contra ela, a Câmara se omitiu, ela foi julgada, e assim, quando ela anunciou, boquirrota, né, saiu falando que ia para a Itália e saiu bragging, que fala inglês, né, certa de que não podia se decretar, não se pode decretar prisão preventiva de parlamentar. E o ministro Alexandre decretou a prisão preventiva contra a Constituição,
que ainda não havia transitado julgado, para poder botar na Interpol. Ou seja, ele queria com isso evitar que ela entrasse na Itália e com a prisão preventiva na Interpol, mesmo que essa prisão preventiva tenha literalmente desrespeitado a Constituição da República do Brasil. Então foi isso que aconteceu, foi gravíssimo. Hoje a decisão já transitou em julgado e há o pedido de extradição, mas há que se registrar que houve aqui uma flagrante violação realmente da Constituição. E a Câmara aqui se omitiu nesse primeiro momento da prisão preventiva, já tinha se omitido no processo e não suspendeu o processo, pediu PL, se omitiu da prisão preventiva e agora o deputado Mota ia aplicar direto a cassação do mandato, aí por pressões internas tem que ser votado na Câmara, porque é poder com poder. Então, assim, agora a tendência na Carla Zambelli, ela está na Itália, ela tem dupla cidadania, a Itália não proíbe a extradição de cidadão italiano, desde que esteja no tratado. E no Tratado do Brasil, Itália só impede a extradição se for provado que se trata de um crime político, crime de opinião, como aí nos Estados Unidos, aí do aquele blogueiro, né, esqueci o nome dele agora, de outros jornalistas, do Eustáquio e de outros que são crimes de opinião, né? A Itália não extraditaria, né, porque são crimes políticos, nítidos crimes políticos, crimes de opinião e políticos, ou então se provar que houve um tribunal de exceção. No caso da Carla, a defesa dela certamente vai caminhar dizendo que isso é uma perseguição política, que não há prova no processo contra ela, que foi condenado com a palavra única e exclusivamente do delator daquele hacker, que não tem nenhuma prova, enfim, que foi uma perseguição. Aliás, e tem dados ali, William, no caso da Carla, imagina que ela tomou uma pena mais alta do que o próprio hacker, né? Não tem sentido um negócio desse. E lá, e se condenou também a uma indenização de danos de 2 milhões de reais. Aí você vai ver como que foi o cálculo. Não tem lógica. Não tem cálculo. Estipulou. Não tem uma Isso, vai planilha ver. de cálculo. Ela condena 2 milhões de reais por danos coletivos. Mas qual foi o dano? Não, tiveram despesas para aumentar a segurança do CNJ, a segurança dos sistemas. Mas cadê a planilha? Qual foi o prejuízo? Ficou um dia fora do ar. Mas, enfim, precisaria ter um mínimo de racional. Não, você colocou lá 2 milhões. E aí, nessa mesma medida, antes do trânsito julgado, já se bloqueou. Conta se bloqueou, PIX se bloqueou tudo para fazer cumprir essa pena de 2 milhões sem nenhuma base de cálculo, e mais, né? E também se bloqueou todas as redes sociais, inclusive de parentes delas, né? Aonde que está, William, dentro de uma condenação criminal, não existe no Código Penal isso, e você bloquear redes sociais. Então, se a pessoa está cumprindo pena, ela não vai ter rede social, ok, ela está dentro da cadeia, ela não tem telefone, ela não tem. Agora, sim, a pessoa ainda não houve trânsito em julgado, e mais, você de parentes. Então, assim, são medidas que realmente são bastante enfáticas, né? E bastante duras. E aí, quando a gente vê esse tipo de medida, e aí a gente vê os interrogatórios agora que aconteceram nesses dias, light, com piadinhas, com sorrisos, descontraído, realmente é um grande contraste entre a mão de ferro e o que a gente assistiu, toda essa fidalguia, né, esse bom humor que a gente assistiu Por nos isso, interrogatórios. Mas por a isso que há pancada vem. tanta crítica em relação ao atual momento do Brasil, que está num regime de exceção. As pessoas criticam muito isso, né? Hoje não se segue mais a lei à risca, a Constituição. Rasgaram a Constituição. Delmanto, obrigado por essa entrevista, muito bom os esclarecimentos em relação a esse processo, né, no STF contra possível golpe aí do Jair Bolsonaro e seus parceiros, né? E no caso da Carla Zambelli também. Muito obrigado, Delmanto. Um abraço para você. Pode falar.